Há um mês do Natal, o comércio se prepara para as vendas de fim de ano em Juiz de Fora. Cresce o número de mulheres empreendedoras na cidade. Mas os salários de Juiz de Fora estão abaixo da média nacional. Mesmo com a crise gerada pela pandemia, houve melhora na qualidade do meio ambiente. Segundo especialistas, os índices de emissão de gás carbônico e nitrogênio diminuíram durante a pandemia. Começou a campanha de conscientização de combate ao câncer de próstata, o Novembro Azul. Eu sou Paulo Inácio. E eu sou Yasmin Paião. O Jornal da Facom, edição especial Em Casa, está no ar. Uma pesquisa revelou que os salários recebidos pelos trabalhadores aqui em Juiz de Fora estão abaixo da média nacional. O problema é agravado pela alta nos preços dos alimentos. Confira mais detalhes na reportagem de Gabriel Ferreira. No centro da cidade, é possível ver pessoas com sacolas nas mãos e o calçadão está cheio. No entanto, a visão da Rua Alfeld movimentada, mesmo em tempos de pandemia, esconde um momento de precariedade econômica que afeta os trabalhadores da cidade. E é sentido por profissionais como a jornalista Letícia. Desde abril, a empresa onde eu trabalho resolveu aderir a essa medida provisória do governo federal que prevê essa redução de carga horária e redução salarial. No meu caso, a redução foi de 25%, então eu tenho trabalhado com 25% a menos de carga horária e o mesmo valor para a redução salarial. Mas essas dificuldades não começaram agora. Dados da Relação Anual de Informações Sociais relativos ao ano de 2019 revelaram que a média salarial dos trabalhadores de Juiz de Fora é 16,6% abaixo da nacional. O ganho médio do juiz forano é de R$ 2.630, pouco abaixo da média mineira, de R$ 2.662, mas bastante distante da renda média nacional, que é de R$ 3.156. E o cenário de pandemia aumentou o drama desses trabalhadores, trazendo alta nos preços dos alimentos da cesta básica e redução de salários. A medida, que pretende evitar demissões em massa, dificulta ainda mais a vida dessas pessoas, que se veem obrigadas a fazer adaptações. Eu acabei tomando algumas medidas para tentar lidar com isso, como, por exemplo, ficar de olho nas promoções, comparar os preços entre um supermercado e outro. E os economistas confirmam a gravidade da situação. Segundo o especialista Wesley Faria, em Juiz de Fora, o problema acontece pela incapacidade do mercado local em absorver a mão de obra qualificada. Isso aí é preocupante no sentido de que Juiz de Fora tem que criar mecanismos tanto para gerar mais emprego quanto para absorver a mão de obra mais qualificada, né? Já que Juiz de Fora é inclusive uma cidade polo educacional que gera mão de obra qualificada, mas acaba não conseguindo reter. Para o economista, a tendência é que os indicadores referentes a 2020 sejam ainda piores, com a junção de vários fatores que afetam negativamente a qualidade de vida da população. O governo tem que agir nesse sentido para que o mercado nacional não seja desabastecido, né? Enfim, amenizar essa questão inflacionária nesse período de pandemia com perda de rendimentos. O número de trabalhadores informais cresce cada vez mais no Brasil. Com a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, aumentando ainda mais esse índice. Você vai conhecer agora o caso de uma promotora de vendas que foi dispensada nesse período e teve que se reinventar. Trabalhar com a venda de chup-chup. Agora, esse é o ganha-pão da Franciele. A atividade, que no passado trazia apenas uma renda complementar para a família, tornou-se a principal. Eu tenho um histórico já com o chup-chup desde a minha infância, porque minha mãe fazia, eu vendia na rua, então já tenho esse histórico. E assim, algumas vezes na minha vida eu fazia, mas aí agora se tornou a minha renda mesmo principal. Devido à pandemia do coronavírus, a Franciele teve que mudar de rotina. Após ter sido dispensada do seu último emprego, o seu novo local de trabalho se tornou dentro de casa. Mais precisamente, na cozinha. A Franciele faz parte dos mais de 13 milhões de brasileiros que estão sem emprego no país. O índice chegou a uma taxa recorde de 14,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a maior taxa já registrada na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.
Se a educação financeira é fundamental sempre, nessa hora mais ainda, o combate ao desperdício, a economia, não é? O máximo que a família puder aí economizar, sobretudo aqueles que não têm emprego, estão dependendo desse auxílio, não é? Para colocar a comida dentro de casa. Então, economizar ao máximo, combater desperdício, buscar algum bico, como a gente chama, não é? Para que venha complementar a renda e realmente torcer para que a situação aí no próximo ano já melhore. Ainda segundo a PNAD, o Brasil tem mais de 24 milhões de trabalhadores informais. Os dados são do fim de março deste ano, mas este número pode ser ainda maior, já que a crise produzida pela pandemia ainda não terminou. A Franciele se vira como pode. Para ela, o marido e os filhos, a renda gerada com a venda dos chup-chupes foi muito bem-vinda e fundamental para manter as despesas da casa. E a Franciele não descarta a possibilidade de, no futuro, abrir o próprio negócio. Você tem um sonho, mesmo que você comece pequeno, você corre atrás. Eu acho que esse é o momento em que quem tem um sonho, quem às vezes tem ali um dinheirinho guardado, que dá para investir e dá para crescer. A pandemia do coronavírus trouxe inúmeras dificuldades e mudanças na rotina das pessoas. Uma delas foi o ensino à distância, que pegou de surpresa pais, alunos e professores. Salas vazias e escolas fechadas. Essa é a nova realidade provocada pela Covid-19. E se ensinar crianças presencialmente já era um desafio, as dificuldades agora aumentaram. É muito difícil nesse momento para o aluno, né, se comprometer, estar ali, né, 100%, né? E claro, a gente entende isso porque é um novo momento. E para os professores, a grande complicação é ter acesso a esse aluno mais fácil. E com os professores longe, a participação dos pais e responsáveis aumenta. Eles não exercem o papel de educadores, mas supervisionam, auxiliam e estimulam os alunos. Como se não bastassem as limitações impostas pela distância e tecnologia, um outro problema também preocupa: a evasão escolar. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, em 2018, cerca de 1.000 alunos do ensino básico da rede pública de Juiz de Fora abandonaram os estudos. E com a pandemia, os especialistas alertam: a situação deve piorar. No ensino público, né, a evasão escolar é muito maior, e um dos grandes motivos dessa evasão escolar ser muito maior é que esses alunos muitas vezes não têm acesso à internet, trabalham o dia todo. Segundo a Secretaria de Educação de Juiz de Fora, ainda não há dados a respeito da evasão escolar no município em 2020. Mesmo assim, de acordo com a assessoria, medidas estão sendo tomadas para evitar o problema. Para aqueles que não desistiram, fica o recado. Nós estamos buscando sempre fazer o melhor. O câncer de próstata é uma doença muito comum em homens idosos e, se não for tratada, pode ser fatal. A boa notícia é que a prevenção é possível. Dados do Instituto Nacional de Câncer afirmam que 75% dos casos acontecem a partir dos 65 anos, sendo o segundo tipo mais comum em homens. Mesmo sabendo desse fato, muitos ainda resistem em procurar um urologista e fazer os exames anuais. A vergonha e o preconceito atrapalham. Não é uma coisa que eu dê tanta importância como deveria dar. Eu realmente não tenho em mente procurar um urologista. Alessandro trabalha com a venda de produtos urológicos e lida diariamente com médicos e especialistas da área. Por isso, ele relata que estará confortável para fazer os exames quando completar 50 anos. Eu entendo que é um tabu, que é uma coisa que culturalmente a gente ainda tem dificuldade, mas que tem que ser superada pelo nosso bem. É melhor a gente romper com o tabu do que ter problemas irreversíveis na frente. A campanha do Novembro Azul, realizada anualmente neste período, busca incentivar os homens a procurarem um médico urologista. Durante todo o mês, são realizadas atividades nas unidades básicas de saúde, com atendimento médico. Se o paciente apresentar sintomas de câncer ou outra doença da próstata, é encaminhado à unidade hospitalar para realizar o tratamento. Segundo o INCA, em 2020, estima-se cerca de 65 mil novos casos da doença no Brasil. Só em 2018,
De acordo com o Atlas da Mortalidade por Câncer, foram registradas cerca de 16 mil mortes. Isso mostra o quanto é importante procurar um médico e vencer tabus. A próstata é uma glândula situada logo abaixo da bexiga. Ela tem uma função importante durante a fase mais jovem do homem, enquanto a reprodução, mas a partir dos 45, 50 anos, essa glândula é fonte de doenças, na maioria benignas, conhecidos como hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. A gente orienta a pessoa a evitar excesso abusivo de álcool, não fumar, evitar gorduras, procurar tomar sol, procurar fazer mais atividade física. O aposentado Francisco pode ser considerado um paciente exemplar. Aos 63 anos, faz os seus exames anualmente desde que completou 50 anos, idade recomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Precisa deixar esse preconceito de lado e procurar o urologista, né, na idade, enfim, isso pode evitar muitos problemas, né? Há 32 anos, o Sistema Único de Saúde atende milhões de pessoas em todo o Brasil, oferecendo serviço gratuito e universal. Você vai conhecer um pouco mais sobre a atuação e a importância do SUS para a saúde pública. 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Foi o que constatou a Pesquisa Nacional de Saúde divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A estimativa é que 71,5% da população do país, mais de 150 milhões de pessoas, tenham no sistema público de saúde sua única possibilidade para tratamentos, atendimento hospitalar e outros serviços de saúde. O SUS é uma ajuda muito grande, que ajuda muitas pessoas de salário mínimo, entendeu? Porém, é muito demora para muitas coisas. A minha sobrinha foi na UPA há pouco tempo, ela ficou de 3 horas até 8 horas da noite, não atenderam ela. E dela foi emergência, ela chegou em grito de dor. Como que vai esperar? Não pode. Uma das possíveis causas para os problemas de saúde pública no Brasil está ligada aos governos, que podem decidir investir na saúde ou congelar os orçamentos. Apesar de ser dever do Estado garantir esse direito, é importante nós, como cidadãos, ficarmos atentos. A saúde ela é constitucional no Brasil e garante esse sistema único de saúde universal, integral e equânime. A gente precisa saber defendê-lo no sentido de cobrar, seja ela qual for a administração atual, a gestão atual desse sistema, melhores condições para esse sistema, investimento para o sistema, e não permitir a asfixia desse sistema. Há quem diga que o SUS só serve para quem não tem plano de saúde, certo? Errado! Se você já participou de campanhas de imunização, como da gripe, chamou o SAMU, precisou de hemocentro, farmácia popular, transplante de órgãos, camisinhas e métodos anticonceptivos 0800, agradeça ao SUS. Ele é responsável por esses e outros direitos que às vezes a gente nem faz ideia. Não há nenhum sistema no mundo em que tenha, em país de mais de 60 milhões de pessoas, que tenha algo parecido com o SUS, com a sua universalidade, ou seja, todos têm direito, independente de pobres e ricos, ou empregados ou não, e principalmente a integralidade, ou seja, todos os tratamentos, né, todas as etapas de tratamento podem ser conseguidas junto ao SUS, seja ele em nível municipal, estadual ou federal. O dia 14 de novembro foi instituído pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial do Diabetes para estimular a conscientização sobre a doença. Saiba mais sobre o assunto na matéria de Ainoan Coimbra. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 12 milhões de pessoas possuem a doença no Brasil. A diabetes é uma disfunção caracterizada pela elevação de glicose no sangue. A doença não tem cura e pode causar inúmeras complicações, como dificuldade de cicatrização, cegueira, doenças renais e problemas de coração. A diabetes é uma doença complexa e pode, inclusive, ser fator de risco para pacientes que contraem Covid-19. Pode ser dividida em tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 é a mais rara e acontece quando o sistema imunológico ataca de forma equivocada as células beta. Isso resulta em pouca ou nenhuma insulina liberada para o corpo, fazendo com que ela fique retida no sangue. Esse tipo de diabetes aparece em geral em crianças e adolescentes. E os principais sintomas são cansaço, fome constante, emagrecimento exagerado, sonolência,
desidratação e dificuldades respiratórias. No caso do diabetes tipo 2, ele é o mais comum, né? Ele afeta aí entre 90% e 95% da população diabética em geral, e a principal característica desse diabetes, segundo a última classificação da OMS, que é de 2019, são diversos graus, né? Vários graus de disfunção das células beta do pâncreas, junto com uma resistência insulínica presente, né? Essa é a característica do diabetes tipo 2. E como ele é relacionado a estilo de vida, a gente tem ali uma forte influência de sobrepeso e obesidade, além de estilo de vida sedentário, como fatores de risco do desenvolvimento desse diabetes. No Brasil, 12% das pessoas têm diabetes, sendo 7% mulheres e 5,4% homens. Já a classificação por idade, os mais acometidos pela doença são idosos entre 65 e 74 anos. A nutricionista Mayara Dias fala um pouco sobre o que deve ser evitado na dieta para controlar a doença. A gente vai precisar utilizar alimentos na composição da alimentação dessa pessoa que tenha uma liberação de glicose mais lenta, digamos assim. Então, eu preciso investir em alimentos mais ricos em fibras, eu preciso investir em carboidratos mais complexos, eu preciso reduzir, né, esse consumo de açúcar simples e açúcares adicionados. Por isso que é muito comum pessoas fazerem a troca, né, de açúcar por adoçantes, de preferência adoçantes mais naturais, sem seus adoçantes artificiais, para poder auxiliar aí no tratamento dessa doença. Esse é o caso da Patrícia, que foi diagnosticada com diabetes tipo 2 aos 45 anos de idade. Quando eu descobri, eu não dei muita importância. E logo depois, eu passei mal, uns 2 anos atrás, e fiz um AVC transitório. E aí eu fui cuidar, né? No caso do diabetes tipo 2, é possível, antes que o paciente desenvolva a doença, passe por um estado de alerta chamado pré-diabetes, que é quando os níveis de açúcar começam a se elevar. Nesse caso, ainda é possível reverter através de uma alimentação regrada e prática de atividades físicas regulares. O tratamento da doença deve ser focado nisso. Não é que eu tenho que reduzir açúcar, não pode comer açúcar de jeito nenhum. Não é isso. É que eu tenho que parar para pensar um jeito da minha alimentação não elevar essa glicemia a ponto da insulina produzida não ser capaz de capturá-la totalmente. A UFJF se tornou a primeira universidade brasileira a firmar parceria com o Escritório para a Redução de Riscos de Desastres da Organização das Nações Unidas. O órgão interno da ONU atua sob o conceito de cidades resilientes, ou seja, aquelas capazes de resistir, de se adaptarem e de se recuperarem de forma eficiente após um desastre. Para a maior parte da população, a pandemia do coronavírus trouxe somente impactos negativos. Mas o que muitos não observam é que há também consequências positivas, muitas delas imperceptíveis. Conheça mais detalhes na reportagem de Lorenzo Bayer. Com a redução das atividades industriais, principalmente na fase mais aguda da pandemia, diversos setores relacionados a pesquisas ambientais espalhados pelo mundo constataram uma melhora significativa na qualidade do meio ambiente, principalmente pela redução na emissão de nitrogênio e carbono, 2 dos principais resíduos produzidos pela indústria e que são extremamente prejudiciais à natureza. Se houve redução de atividade industrial, às vezes tenha na água um fator importante de funcionamento, como matéria-prima ou meio de produção, certamente deve ter havido também uma correspondente diminuição de geração de efluentes. Um dos pontos mais sensíveis e importantes do meio ambiente é a água, que é essencial para a vida humana e tantas outras atividades. O rio Paraibuna, que é a principal fonte de recursos hídricos para diversas cidades da região, foi um dos grandes impulsionadores para o desenvolvimento das cidades às suas margens. Ele não é importante só para receber esgoto, digamos, é o uso menos nobre que a água tem, o uso para receber esgoto, quer dizer, é o pior uso possível, mas a água ela tem diversas outras finalidades de uso, principalmente aqui para a cidade, ela poderia ter um uso que é o lazer contemplativo. Existe também a importância para as próprias espécies que habitam no rio. Derivados do termo indígena, que significa Rio de Águas Escuras, o Paraibuna tem uma extensão total de 166 quilômetros, desde o alto da Serra da Mantiqueira até a cidade de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Da cidade de Record,
Juiz de Fora é a de maior porte e, com consequente desenvolvimento do município, o rio tornou-se mais poluído a cada dia. Segundo dados atuais da CESAMA, são despejados no rio mais de 1.100 litros de esgoto por segundo. Para evitar as consequências deste grave problema, foi criado um projeto de despoluição do rio, orçado em 130 milhões de reais, que deveria ter sido concluído no final de 2018. A obra, que teve sua primeira fase completada somente no mês de 2020, tem como objetivo canalizar os resíduos que eram antes jogados diretamente no rio para estações especializadas no tratamento de esgoto. Isso aí tem que ser perseguido não só pela cidade de Juiz de Fora, mas por todas as cidades, né? A gente tem legislação que impõe redução de poluentes que são lançados no curso d'água. A cidade do Porte de Juiz de Fora não é muito simples, né? A gente tem que conduzir o esgoto para a estação de tratamento. Então, essas obras que a CESAMA faz, a margem do Paraibuna, que tem transtorno, algum tipo de transtorno no trânsito, né? Mobilidade das pessoas, é importante, porque são as tubulações que vão impedir que o esgoto seja lançado no Paraibuna e seja direcionado para a estação. Essas obras são difíceis e são caras. Cabe também à população fazer a sua parte, através de um processo de conscientização da importância da água do Paraibuna, tanto para a cidade, quanto para a sobrevivência de todo um ecossistema. Não é só o esgoto doméstico que polui o rio, mas sim os resíduos sólidos que são jogados, às vezes, diretamente no rio. E isso depende diretamente do apoio da população, que gera esses resíduos. A gente está falando de uma maneira geral. Quando a gente fala de saneamento, de serviços de saneamento, é preciso que a população esteja conscientizada e engajada naquele projeto. Em nota enviada para a nossa reportagem, a CESAMA, que é a Companhia de Saneamento Básico aqui em Juiz de Fora, informou que atualmente 11% de todo o esgoto despejado no Rio Paraibuna é tratado, com a meta de se alcançar 90% de cobertura em 5 anos. Dizer que as mulheres estão obtendo sucesso em todas as áreas não é novidade, mas existem aquelas que não se contentam em trabalhar para outras pessoas e querem criar um negócio único. A repórter Aline Cristina traz os detalhes dessa história pra gente. Segundo o portal do empreendedor, do total de 36.827 microempreendedores individuais de Juiz de Fora, quase 18 mil são mulheres. Isso corresponde a 48% do total. E a Elisângela Neto faz parte desse percentual. Ela tinha um emprego formal, mas não estava satisfeita. Decidiu empreender. Quando eu saí de um serviço onde eu não estava identificando com o que eu estava fazendo, e como eu sempre fiz os bolos de aniversário dos meus filhos e do meu sobrinho, no dia 2 de novembro eu estava fazendo o bolo de aniversário do meu sobrinho e as pessoas que estavam por perto, vendo a minha satisfação em fazer aquele bolo, me perguntaram por que eu não trabalhava com isso. A Elisângela fala sobre os desafios de ser empreendedora. Não é só fazer, você tem que captar, você tem que captar o cliente, você tem que vender, você tem que divulgar nas mídias sociais. É um trabalho muito grande em volta disso tudo. Embora os dados revelem que as mulheres empreendem tanto quanto os homens, durante a pandemia, elas foram muito mais afetadas pela crise econômica. Para a analista do Sebrae Minas, Daniele Ferreira, isso tem um motivo. As mulheres empreendem mais em segmentos como estética, salão de beleza, alimentação fora do lar, enfim, foram segmentos extremamente impactados, afetados durante a pandemia. Mais de 80% das mulheres tiveram seus negócios encerrados ou parcialmente interrompidos. E para fortalecer a economia e incentivar o empreendedorismo feminino, o Sebrae Minas está oferecendo o Encontro Delas, no dia 19 de novembro, um evento 100% online e gratuito. O empreendedorismo feminino, ele dá autonomia à mulher, ele empodera as mulheres. Então o Sebrae vem dando esse destaque, a importância de fortalecer o empreendedorismo feminino no Brasil. Que o isolamento social impactou a vida de todo mundo, isso a gente já sabe. Mas e os bichinhos? Como eles foram afetados pela pandemia? Acompanhem na reportagem de Hugo Neto. O que fazer quando de repente você se vê obrigado a se distanciar de amigos, conhecidos e familiares? Ana Luísa aproveitou para buscar uma companhia que já desejava há tempos. Aqui em casa a gente sempre quis ter um bichinho para morar com a gente, mas ninguém ficava em casa direito, aí
a gente foi só adiando. Aí esse ano veio a pandemia e o isolamento. A gente pensou, por que não adotar, já que está todo mundo em casa, né? E esse não foi um caso isolado. Muitos juiz-foranos, ainda que por motivos diferentes, acabaram tomando a mesma decisão durante a pandemia. Nos primeiros meses de isolamento social, o número de adoção realmente aumentou, né? Tanto em número quanto em qualidade. Muitos bons adotantes, famílias inteiras procuraram o canil, né? Tentando adotar um cãozinho, um gatinho. E até julho esse número se manteve bem alto, né? Maior do que o normal para a época. Apesar do lado positivo, nesse período houve atitudes humanas que só mesmo com a ajuda da psicologia a gente consegue entender. De julho para cá, as adoções diminuíram um pouco e o recolhimento não. Durante a pandemia, a média de recolhimento aumentou, tanto que hoje nós estamos no canil com cerca de 100 cães a mais do que a nossa média. O que acontece é que nessas horas a gente está muito animado, a gente está muito empolgado com a ideia de adotar. Então a gente só consegue pensar nos ganhos. A gente esquece que os animais têm demandas, como qualquer outro ser vivo. Por isso, é importante se lembrar de que os benefícios que esses amiguinhos trazem são grandes, mas as responsabilidades também. É comprovado que o contato com esses bichinhos ajuda na produção de endorfina, de serotonina, que são as substâncias que atuam no cérebro regulando o humor, o sono, o apetite, principalmente reduzindo as taxas de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Todo mundo tinha que ter um bichinho em casa, porque melhorou muito a relação familiar, tanto porque a gente começou a ter uma coisa em comum, todo mundo, um amor em comum, que são os gatinhos. A gente está tentando conversar muito, explicar muito que a pandemia vai passar, né, que a pessoa vai voltar a trabalhar, vai voltar a estudar e o animalzinho vai continuar na casa dela, precisando de todos os cuidados, atenção e carinho. Morro de amor. Preciso. Você já ouviu falar no Pix? É o novo tipo de pagamento instantâneo que poderá ser feito no Brasil a partir do dia 16 de novembro. Acompanhe mais detalhes agora com o repórter Pablo Figueiredo. Nossa sociedade está em constante transformação, inclusive na forma de utilizar o dinheiro. Sistemas de pagamento instantâneo já são uma tendência e estão disponíveis em 55 países pelo mundo. Com a chegada do Pix aqui no Brasil, será possível fazer transferências e pagamentos de forma imediata, pelo próprio celular. Basta ter uma conta corrente, poupança ou uma conta pré-paga. O procedimento, que pode durar apenas 10 segundos, tem gerado a expectativa entre empresários, comerciantes e consumidores. Eu acho que se ele cumprir com o que promete, tem sim a acrescentar na facilidade, na rapidez. Não gerando custos para a pessoa que for fazer a transação. Vai facilitar muito o nosso dia a dia. Não haverá uma quantia mínima para realizar as transações financeiras, mas cada banco poderá estabelecer um valor máximo para diminuir o risco de fraudes. As transferências de valores de pessoas para pessoas serão gratuitas e realizadas pelo aplicativo ou site da instituição financeira. Para a economista Thaís Onta, é uma nova forma de pagamento que pode trazer benefícios para o comércio e para as empresas. O fabricante que precisa que o comerciante pague antecipado para liberar a mercadoria, ele vai receber rápido, vai liberar a mercadoria para o comércio rapidamente vai poder desaguar essa mercadoria. Além de aumentar a velocidade em que os pagamentos são feitos, o Pix vem para trazer mais segurança aos clientes. Agora não precisa passar vários dados na hora de fazer uma transação. Será preciso apenas uma chave cadastrada em seu banco. A chave Pix pode ser o CPF em caso de pessoa física, CNPJ para empresas, e-mail, celular ou um código gerado pelo seu banco. O empresário Rafael Franco, que atua no ramo de festas em Juiz de Fora, já pensa na possibilidade de trabalhar com o Pix na sua empresa. Está atrelado à comodidade, à facilidade
da transferência financeira entre pessoas, empresas, e geralmente trabalham mais nos finais de semana, o qual tem toda a burocracia em cima dos bancos, pela autorização do crédito. O Pix pode facilitar muito essa questão. A Black Friday, que acontece na última sexta-feira do mês de novembro, promete este ano ser bem diferente. Inspirado num evento norte-americano, a maior liquidação do varejo promete alavancar as vendas. Uma das datas mais aguardadas pelos consumidores e vendedores está se aproximando. A Black Friday, que surgiu nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 2010 apenas no comércio online. Entretanto, com o passar dos anos, o evento cresceu e se tornou uma das principais datas do comércio nacional, extrapolando o universo virtual. Mesmo com a retomada gradual da economia, o comércio ainda sente os impactos negativos da pandemia da Covid-19. O que torna a edição 2020 da Black Friday uma das mais aguardadas pelo setor. A empresária Renata Campanati comenta sobre a preparação dos comerciantes e a expectativa para essa data. Nesse momento de pandemia, o lojista tem que se conscientizar mesmo que nós temos que pegar tudo que pudermos e colocar com descontos verdadeiros para dar uma mudada no próprio estoque, gerar um capital de giro para a gente e o consumidor também ficar feliz, porque eles também estão doidos para fazerem compras, você pode ter certeza. Hoje nós temos aplicativos nas cidades bem interessantes, óbvio, a parte online também, né? Os sites estão vendendo bastante. Aproveitem esse momento também, mas eu friso muito isso, se você não divulgar, o cliente não tem como saber que isso está acontecendo. Para quem tem dinheiro disponível, é fundamental se planejar para aproveitar as ofertas e escapar das falsas promessas. Renata dá algumas dicas para fechar um bom negócio. Na hora que ele for fazer a pesquisa, fazer as compras do Black Friday, eles têm que sempre reparar se os descontos são verdadeiros, porque infelizmente ainda temos muitos descontos falsos por aí. Faz então uma pesquisa de mercado. E além da lista de compras, lembre-se de respeitar o distanciamento social. Nunca se esqueça, né? Máscara, álcool em gel, respeite as filas, que é o que mais me dói é ver aquelas filas, aquelas pessoas acreditam, estou com máscara, posso ficar mais próximo, mas não pode. A UFJF recebeu mais de 34 mil inscrições para o Programa de Ingresso Seletivo Misto, o PISME. Nos dias 27 e 28 de fevereiro, os candidatos inscritos nos módulos 2 e 3 irão realizar a prova. Já nos dias 13 e 14 de março, será a vez dos candidatos inscritos no módulo 1 realizarem as avaliações. Para mais informações, basta acessar o site da universidade, ufjf.br. O Natal está chegando e mesmo com a pandemia, a expectativa é que o comércio registre um aumento nas vendas em relação a 2019. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, muitas pessoas já estão pensando naquele presente especial para amigos e familiares. Mas esse ano, fazer as compras vai requerer alguns cuidados para evitar a transmissão do novo coronavírus. Eu gosto muito de presentear as pessoas que eu amo, que é um símbolo de amor, de carinho. E se tiver a possibilidade de eu ir até o comércio, porque eu gosto muito de ir até o comércio, escolher o presente para as pessoas, analisar, procurar e realmente realizar a minha compra. Se tiver essa possibilidade com as devidas precauções, eu vou até o comércio, que eu gosto de tudo da última hora, né? As lojas tendem a ficar lotadas nessa época, mas é preciso evitar as aglomerações. Uma opção é fazer as compras pela internet. Ana Carolina tem uma loja online e aposta nas vendas de produtos mais em conta para este Natal. O que a gente espera é que as pessoas comprem menos presentes e procurem presentes com ticket mais baixo, as famosas lembrancinhas. Por isso a gente investiu em produtos, assim, nessa faixa de preço, e nós também desenvolvemos uma coleção de produtos voltados para o envio, assim, de cartinhas, cartões, para pessoas que estão distantes e você não pode se encontrar. Neste período do ano, surgem muitas oportunidades para quem procura trabalho, as famosas vagas temporárias. Mesmo com a pandemia, o comércio prevê um aumento dessas vagas. Uma pesquisa feita pela FEComércio em Minas indica que 11,4% das empresas pretendem contratar nos últimos meses do ano. Nós temos ainda fatores conjunturais, como maior volume de emprego e renda gerado nesse período de final de ano,
pelas vagas temporárias e pela injeção de renda proporcionada pelo 13º salário, que devem estimular o consumo familiar. Nós temos ainda uma redução do nível de incerteza, ainda que ele esteja alto, em decorrência dessa pandemia, da resolução desse cenário que vem afetando toda a atividade econômica, mas, comparativamente ao período mais acentuado dessa crise, nós esperamos um aumento das vendas, até porque o Natal se configura na data mais importante para o comércio varejista e carrega com ela um apelo emotivo e comercial. Mas se eu tiver que comprar alguma coisa em específico, vai ser nesses termos. Se for no comércio, vai ser com as devidas precauções, ou de forma online. E o Jornal da Facom, uma edição especial em casa, vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado nas próximas edições. Até breve. Até a próxima.